Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre as temperaturas que atingiu nossos tanques. Acabou chegando o inverno, no pleno verão, né? E o medo que dá. Sempre dá um pouco de medo, nós somos produtores, né? Vamos falar assim, em pleno novembro, esperando o peixe cada vez mais apetitoso, com mais vontade de comer, e vem uma pequena frente fria e faz a água baixar 2, 3, 4 graus de temperatura, né? Mas Lucas, o que isso acontece conosco, né? A gente pode ganhar um resfriado, uma dor de cabeça. E a tilápia? Como é que ela se comporta com essas oscilações de temperatura, né? E também vimos já a diferença, por exemplo, de um tanque, vamos falar assim, comparar o tanque 3 com o tanque 2. O tanque 2 está bem cheio, né? O tanque 3 ainda não está cheio, mas é por algum motivo, né? Falta água, não faltaria para encher ele, com essa chuvarada que deu, né? Mas a questão foi aumentado a taipa dele, foi subido a taipa dele para dar mais volume de água. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Se eu tivesse logo enchido ele com essa chuvarada que senta a terra, né? Talvez ia ter estourado todo o tanque. Então quando você for reformar um tanque ou for fazer um tanque novo, verifique se você precisa encher ele totalmente, né? Às vezes não há essa necessidade de você pegar e encher totalmente ele de cara, vamos falar assim, né? Porque o peixe está aqui, né? Está pequeno, está com umas 70 gramas talvez hoje. Vamos fazer a biometria na próxima semana, ou esse final de semana nós vamos fazer a biometria. Foi feito dia 31, se eu não me engano, né? Então nós vamos fazer com 14 dias. E aí a gente vai ver como é que está o desempenho dele. Mas você, produtor que trata o peixe, você acaba vendo todo santo dia, você já consegue imaginar como é que está o desempenho, né? Se você tiver uma unidade de medida para saber quantos quilos mais ou menos foi de ração, você também já tem um controle mais ou menos, falar assim, se você tiver um histórico de conversões alimentares do seu tanque, você começa a entender. Então a gente percebe como a tilápia virou um frango, né? E a gente precisa começar a entender números, né? Tá preocupado com Zeus? Zeus está lá. Nós temos um filhotião desse tamanho, daí está preocupado, né, linda, né? Com isso. E por que você está falando isso? Porque depois que você tomou a visão e começou a entender, por exemplo, que o oxigênio faz parte da vida da tilápia de uma forma integrada, vamos falar assim, abre aspas, como nós estamos ligados no telefone, você não consegue mais sair sem telefone, você não consegue mais fazer nada quase sem telefone, nossa vida está ligada ao telefone, e assim você tem que imaginar como é que a tilápia é ligada à questão do oxigênio. Ela precisa do oxigênio, ela está ligada muito forte. E o que isso gera para nós? Para nós, desconforto, teoricamente, não gera. Para a tilápia gera muito desconforto. Qual que é o resultado que nós temos depois? Esse aqui é o Zeus. Ai, meu Deus, esse aqui é o Zeus. Esse é o nosso Zeus. Xaropão. Aí, ó. Gosta de uma erva. Vai ficar bom esse cachorro. Gosta de uma erva, é? Um cuxo, tá bom. Agora você tá vendo. Aí você começou a entender a erva da boa. Você começou a entender que a tilápia ela vai mudando, como a avicultura começou a mudar, né? Então agora, por exemplo, já está vindo um container da JBS da tilápia, do filé da tilápia, né? O que isso gera para nós? Gera um desconforto, gera perca de emprego para nós aqui no Brasil. Por quê? A gente não consegue nem produzir praticamente para nós, né? E agora já vai vir importação de outro país. E o que significa isso? É mais barato que o nosso filé produzido aqui? Nós que podemos produzir, sei lá quantas vezes mais, né, que o Brasil tem área, tem água, isso sem causar os efeitos ambientais tão grandes assim. Claro que toda construção tem um efeito ambiental. A sua casa, na cidade, no interior, vai ter um efeito ambiental. Mas Deus nos criou para nós prosperar aqui nessa terra. Então nós vamos ter que mudar o ambiente para conseguir gerar riqueza, né? A natureza mudou o ambiente milhares de anos atrás até hoje. Quantas vezes o ambiente mudou para gerar essa riqueza? Então faz parte da vida, faz parte do mundo, faz parte da terra as mudanças, né? E isso o que atrapalha? O que a gente vai perceber?
nós vamos ter que competir. É leal, né? Pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, Vietnã produz de formas totalmente diferentes que nós. Nós somos mais rígidos, nós temos mais controle, então tem produtos que nós não podemos usar na produção e eles podem, para eles é liberado. Processo do filé, feito filé, produtos, essas outras coisas assim. Acaba sendo desleais, né, conosco, com certeza. Mas adianta reclamar? Não vai adiantar nós ficar reclamando, nós temos que unir forças, né? E uma coisa que a gente está percebendo, por exemplo, antigamente existia muitas associações, né? Tem estados que têm associações, são unidos, e se a gente não começar a criar mais associações para chegar e associações das associações, vamos falar assim, dos produtores de peixe, nós vamos perder muita força, né? E aí quando chega, começa a vir, tipo, por exemplo, um container do Vietnã, né? Tem a Peixe BR que nos defende, tudo, mas entende? A pressão política é diferente se viesse de associações, de várias associações. Imagina o Brasil, todos os piscicultores, cada um tendo uma sua associação e depois ter a associação das associações como força política. Garanto que ia mudar muita coisa. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que tomar os primeiros passos, né? Aí gera desconforto e vai indo. E uma coisa que eu percebi, muito comum, não sei se é da nossa criação, pelo menos da nossa região, ou da nossa cultura, a gente não consegue se unir praticamente. A gente percebe que os produtores não conseguem se unir. Porque quando você vê um produtor que está dando certo, você faz de tudo, não digo todos, mas a grande maioria, faz de tudo para ele não dar certo. Em vez de você olhar, nossa, o cara está dando certo, então vai lá e conversa com o cara. O que você fez que está dando certo? Né? Entendeu? A mentalidade nossa tem que mudar. Porque lá no Vietnã estão produzindo, estão trazendo para cá, né? A China está trazendo para cá. Qual que é a mentalidade? Como é que eles trabalham? Então nós temos que aprender com a concorrência, né? A gente fala concorrência, mas conforme que os outros países produzem. E o Brasil pode ter certeza, ele vai ultrapassar a China se nós lutar por isso, na produção de peixe, porque nós temos água, nós temos recurso, muito recurso, e temos muita tecnologia, porque nós somos os brasileiros, né? Os brasileiros que, vamos falar assim, como eles brincam, né? A NASA tem que estudar os brasileiros, né? Porque tem o lado bom e o lado ruim, né? Tudo tem os dois lados da moeda, mas a gente não existe certas travas que outros países têm, porque nós temos muita liberdade. Tem a parte ruim de ter muita liberdade, né? Tem aquela parte ruim de ter muita liberdade. Em outros países é mais rígido, né? Por exemplo, no Japão, eu não sabia. Às 10 horas tem o horário de recolher e não pode ter movimento, né? Então, acabou, 10 horas da noite, só não lembro até que hora de manhã. Então, você não pode ficar na rua. Tem o lado ruim, mas o lado bom, segurança, cultura, né? Vai melhorando e empurrando certos problemas, resolvendo certos problemas, né? Que é interessante. Daí aqui no Brasil, com a nossa cultura, fala, nossa, isso aqui aí virou um presídio, né? Aí que tá, vai começar a falar outras coisas aí. Mas voltando no peixe, qual é o objetivo desse vídeo, né? Mostrar para você que as coisas vão mudando. Por exemplo, tá entrando no filé da Vietnã, o que nós vamos fazer? Ficar reclamando, né? Entrou o modo de agitação, vai dar muita cachoeira esse modo de agitação. Pode desligar todos. Pode desligar todos. Sim. Durante a live é tranquilo. Hoje está totalmente diferente. Então o objetivo ali é mostrar para vocês que, claro, eu tenho um jeito de ver as coisas, você tem outro jeito de ver as coisas, mas talvez o teu jeito com o meu jeito vai trazendo soluções, né? E isso que a gente precisa acabar entendendo. Reclamar não resolve as coisas, né? Por exemplo, se eu tenho um problema aqui e ficar reclamando do problema, eu já sei o problema. Eu tenho que parar de gastar esse tempo, essa energia reclamando e ir atrás da solução. Entende? Esse mesmo tempo que você ficar reclamando, tinha que ser diferente, tinha que ser diferente. Por que deixaram entrar essa primeira carga no Vietnã? Por quê? Tá, beleza, entrou. O que nós podemos fazer agora para impedir que muito mais cargas venham, né? O que nós podemos fazer? Esse filé veio com qualidade, vai vir com qualidade, como é que ele vai entrar? É política, por exemplo, só para baixar o preço aqui no Brasil? Vamos trazer uns contêineres, como aconteceu já em outras mercadorias. Então, e só vamos conseguir resolver certas questões com a união.
tá? Sem união, esquece. Não tem, tudo é assim. Só que a questão é, a gente vai conseguir se unir? Só tentando para saber, tá? E vocês têm uma pergunta, fica à vontade em fazer. Então nós vamos daqui a pouco já jogar a tarapa ali, vamos abrir um peixinho pelo menos para ver. Porque assim, com essas oscilações de temperatura pode acontecer uma infestação de francisela, né? Pode acontecer qualquer outra doença. E é interessante, porque assim, uma coisa é na entrada de inverno, então baixou a temperatura e não sobe mais. Mas que nem agora já está subindo de novo a temperatura. Então começa essa oscilação. Até eu brinco, né? Será que a tilápia não vai ganhar um resfriado? Se nós acabamos ganhando um resfriado, se nós começamos a ter problemas, né, de saúde, que nosso corpo tem que reagir, como é que fica a tilápia? O que eu posso falar para vocês ali que está acontecendo no meu tanque? Meu tanque, com essa queda de temperatura, está com mais apetite. Literalmente. Né? Não sei se provavelmente eles estavam, quando a água estava esquentando, já estavam pensando em desovar, pelo que eu imagino sim, pelas panelas que eu já vi nos lugares mais rasos, estava pensando em desovar, porque eu já vi as panelinhas, e talvez baixou a temperatura, passou essa. Talvez agora, tem previsão de chuva ainda, mas está meio 50%, 45%, provavelmente vai falhar, depende do vento aqui, como é que está se organizando, né? E daí se acabar falhando, né? Então as temperaturas vão começar a subir. Aí talvez vai chegar lá aos seus 25 graus e daí vai começar a questão de desova. Lucas, mas já vai desovar? Teoricamente deve estar com 270 gramas mais ou menos. Não, 230 faz 7 dias, né? Então estava 4,28. 260, 270, né? Vamos descobrir semana que vem. Mas aí não está muito novo, mas ele passou, o alivino veio no verão, veio em janeiro, fevereiro, então já passou 6 meses. Passou 6 meses, já pode começar a desovar. Aí vem a questão. O que você vai fazer, entende? O que você faz com esse juvenil que já passou o inverno, que você sabe que vai começar a desovar? Então ali no caso a gente vai jogar uns lambari, tá? Nesse caso ali joga um pouco de lambari, um pouco de dourado também, para ver se ajuda a controlar. Os lambari eu sempre trabalhei, ajuda muito, só depende se nós temos muitos sócios. Os predadores também gostam muito do lambari. Tem um lado bom, em vez de eles pegar e comer a tilápia, eles vão comer o lambari, né? O lado ruim é que ela não vai conseguir controlar a desova, né? Então a atitude de tomar as decisões já começa agora, tá? Para vocês verem que agora vai começar a desovar, começa a prestar atenção, verificar, por exemplo, se não tem já umas larvinhas, né? Porque daí, por exemplo, a larvinha o dourado pega. O lambari talvez pega também umas larvinhas, né? Mas ele vai atacar os ovos, né? E como o tanque aqui está bastante empedrado, atrapalha muito a questão de fazer ninho, mas não impede de acabar apanhando o ovo e eclodir numa parte. Meu peixe com 300 gramas já desovou. Alojei com 50 gramas em maio. A água atingiu a temperatura. Aí eu já vejo, ficou muito tempo a 25 graus, começa a desovar, né? Aí se for o cara para vender o alivino, não desova. Quando você tem os matrizeiros lá que é para desovar, aí tem que subir mais a temperatura, né? Para dar uma boa desova. Mas quando você não quer que desova, que é a beleza, né? Então a natureza lá é perfeita. Então o que você pode fazer? Põe o lambari. Quantidade, né? Geralmente ali, depende de cada um. Às vezes põe cada 50 tilápia, põe um lambari, né? Depende de cada caso, né? Porque às vezes se tu vê que vai dar problema, você põe mais lambari, né? 65 ali ia dar, por exemplo, 650 lambari em 65 mil peixe. Já vi que está desovando, vai dar problema, já joga 1000 lambari. Lucas, tem um custo. Tem um custo. Se eu não me engano aqui, acho que está uns R$400 um milheiro de lambari de 4,5, 6 gramas. Centímetros, não grama, acho. É R$400, beleza. Mas se me desovar muito, eu vou ter que gastar quantos reais em energia a mais, que vai atrasar o lote. Aí você lembra, você começa a pensar, pô, meu Deus do céu, cada noite me custa, eu não lembro agora, estava dando R$100 já por noite. Se eu atrasar 4 noites por causa de desova, já pagou 1 milheiro de lambari. Você entende como é? O negócio começa a ficar mais ajustado,
E às vezes fala, pô, eu vou investir R$ 400 ali num milheiro, mas é R$ 400, né? Mas daí você fala assim, se eu atrasar 4 noites, aqui por causa do desova, que vai acontecer, a gente sabe que não tem como sair dessa lógica, que vai desovar, porque ele passou o inverno, é um juvenil de inverno, então deu 6 meses, começa a desovar, não precisa ser, fala assim, mas tá sem reversão, não, minha filha, sobrar 2, 3 tilapinhas já desova para muita coisa, né? É uma e outra só não ter feito a reversão correta, né? Então esse é o desafio. Então por isso que você tem que ter cada vez um pouquinho mais de dados, mais números, né? E por isso que a gente está sempre anotando, fazendo a conversão. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho balança, principalmente dos tratador flutuante, né? Não tem balança, mas tem o tempo de trato. Então você consegue ter uma base. Pega lá, joga 25 quilos, liga ele, me deu 1 minuto. Então beleza, mudou a oração. Faz, não deu tempo, mas daí usa aquela base, né? Mas se você pegar uma lata de referência, um volume de 20 litros, e você pesar, entendeu? Se você pesar aquela lata, passar a mão, fazer uma régua, passar ali, e pesar deu 9 quilos essa carga. Depois veio uma outra carga, que você pesar deu 8,5 kg. Aí você já consegue fazer o cálculo. Entende? Você não precisa ficar pesando toda vez o tratador lá. Você só precisa fazer isso, ter uma referência, um volume de 20. Aí você consegue calcular tranquilamente. Entendeu? Porque daí você calcula lá. Depois que tem um peso, uma referência, você resolve todos os problemas, né? E outra, não tem problema nenhum você pegar e... errou 50 quilos no dia. Vamos dizer que está dando referências erradas, 50 quilos. Porque você vai corrigir na hora que acabar a ação do teu silo. Daí você pega e faz a somatória e vê a margem de erro que deu. Aqui, por exemplo, a gente estava trabalhando mesmo com a balança com a margem de erro de 2%. Tá? E às vezes sobra aração e às vezes falta aração. Normal isso aí, né? Porque parou mais inclinado, os cachorros comeram mais naquele mês, comeram menos, né? Só em cachorro aqui, acho que nós gastamos 150 kg de ração de peixe, e aí tem os eus ainda vai para 200, né? A gente brinca aí, né? Mas enfim, tem uma ração que você acaba gastando que não é contabilizada. Aí chegou lá de 9.000 kg, faltou 200 kg. Da onde que faltou os 200 kg? Não faltou, a gente usou nos cachorros, trata, daí eles vêm lá no silo, eu não me aguento, me dou um pouquinho para ele, dou um pouquinho para outro, você sabe como é que é. Aí vem os marecos, daí você dá um pouquinho para o mareco, tem lugar que dá um pouquinho para mareco, e vai indo, né? Mas isso não vai ao fim da picada, entende? Mas na hora que fazer a biometria, você vai ter uma noção de quantos quilos você tratou. E quem tem muitos colaboradores e muita piscicultura, aí por exemplo, assim, o dono, fala assim, brincando, o patrão, ele pelo menos tem o acesso dia a dia. Ele consegue resolver muitos problemas mais rapidamente. Então, os números ajudam muitas decisões. A emoção sempre atrapalha toda a decisão. Tá? O número te salva. A emoção te mata. Simples. Decisões, né? Então, você precisa começar a entender. Da mesma forma que o oxigênio é indispensável. Se você entender, você vai começar a monitorar o oxigênio cada vez mais. Você começa a entender esse processo, né? Você entende, mas se faltar oxigênio vai ficar uma noite a mais ligada. Se faltar 2 noites, 3 noites, isso começa a ficar muito grande o custo da energia, né? Mesmo que você tiver placa solar, se você tiver uma ineficiência, começa a ficar cada vez maior o teu desafio e depois fala que não deu lucro, né? Essa é a questão. Traíra também funciona? Eu ponhei aquela vez no tanque de cima, eu ponhei 50, eu não lembro agora, assim de cabeça, 50 trairão ou 100 trairão. O problema da traíra que eu percebi, os predadores pegam ela muito fácil, porque a traíra ela é muito superficial e ela fica mais na beirada esperando a tilápia, né? Funciona, né? Não tem problema nenhum. Só que daí na hora de nós tirar, olha, não sei se deu 30 traíra que sobrou, nos trairinhos assim, né? Funcionou, controlou, deu desova igual, deu menos, né? Tinha traíra, tinha dourado, o dourado sumiu, poucos dourados, sobrou 5, nós tínhamos jogado sei lá quantos dourados, né? Então tem anos que complicado some, mas é porque tem muitos predadores, né? Os pássaros, né? E pegam, né? Mas daí eu não vou colocar? Não, é pior. É melhor você colocar porque ainda controlou. Porque lá deu menos desova, mas é porque a gente caprichou. Só que lá eu não lembrei de pôr o lambari, porque eu pensei assim, eu vou pôr 100 trairão, eu não lembro quantos dourados, mas foi acho que uns 30, 40 dourados, sei que exagerei,
Eu falei assim, eu vou fazer um teste lá no tanque de 1.500 metros quadrados, vou jogar, eu quero ver dar desova. E deu igual, entende? Acabou dando igual desova. Talvez se eu tivesse posto lambari, aí ia dar um controle um pouquinho menor, né? Mas se é muito, não tem como você controlar 100%, isso que eu quero dizer para você. Só que a questão é a seguinte, eu fiquei imaginando se eu não tivesse posto, o que ia sobrar? Né? Ia ter muita desova, muito mesmo, né? Então calcule 1.000 kg de desova, né? Faz uma conversão ali de 1 para 1, vamos supor, então você tem 1.000 kg de ração a mais, 2.000 kg, 2.000 kg de ração a mais. Aí você tem lá, que nem meu caso, tirei 19.000, 20.000 kg de peixe lá e mais uns 2.000 de desova. Então esses 2.000 acaba te estragando a conversão. Então daí você vai falar assim, a ração era ruim? Faltou oxigênio? Não. A desova consumiu. E isso é um negócio perdido. Cada grão de ração que a desova comer, você perdeu. A não ser que você vá lá depois e canhar a bichinha, né? Entendeu? Esse é um problema sério que nós vamos enfrentar ali. Sempre vai ter esse problema. Então o que a gente pode fazer? Pegar, largar os lambari, traíra, trairão, dourado, né? E outra coisa, pacu. Se tu tiver pacu, você pode largar um pouquinho de pacu, porque ele come os vermes, tá? Pacu é muito carniceiro nessa parte, mas ele ajuda a controlar a barata da água e outros vermes, sanguessuga. Então se você largar uns pacu ajuda também, tá? Então é bom você fazer uma mistura, tá? Porque você começa a entender a natureza, cada peixe ele tem seu potencial. A gente quer só tilápia, eu concordo com você, mas nós precisamos controlar a desova, né? Então precisamos ter um controle e às vezes colocando os outros peixes aí para melhorar, tá? Na sexta-feira que o cara passou lá, achei muito interessante o estudo, esqueci o nome dele, acho que é o Luin, mas é um professor. Na Ásia, ou seja, lá na China, eles conseguem mesclar muito peixe. Então eles não produzem só tilápia, daí eles calculam por faixas. Ah, esse peixe fica mais no fundo, vamos dar um suporte. O pintado fica mais para o fundo, eu vou largar tantos pintados no fundo. Esse fica na meia água, vou largar tanto esse na meia água. Ah, esse fica mais na superfície, eu largo esse. Esse controla, limpa, faz a filtragem. Vamos falar a carpa capim, que filtra bastante, né? Então vou pôr tantos carpa capim, tantos pintados, tanto dourado, tantas essas coisas. E daí na hora da despesca, eles tiram. Só que eles têm mercado para isso. Aqui lá a China tem uma cultura um pouco diferente. Aqui nós não. Qual que é o mercado? Por exemplo, eu tinha muita carpa capim aqui, né? Ficava grande, tem até imagens grandes, coisa mais linda, mas dá um transtorno para quem vai fazer a despesca, né? Porque depois ela tem muito espinho, quem quer fazer recheado, mas aí você pega uma e já mata à vontade, né? Entendeu? Aí lá não, lá tem o mercado. Aí você vai colocando aqui, você não tem mercado, aí só vai passando, né? E aí vai tendo os problemas aqui, mas é interessante você estudar essa parte ali e entender que você pode mesclar a coisa. Uma coisa que eu vou colocar é pacu, né? Então pacu é interessante você colocar um pouquinho. No ano passado eu ponhei pacu e não deu muito bom, sobrou pouca coisa assim, não desenvolveu. Aí tinha posto bastante também, então o predador também pega pacuzinho, né? Então essa parte é ruim. A parte boa é que sobrou mais tilápia, tá? Aí se você tiver pergunta, alguma coisa ali. Seria interessante nós fazer a análise ali desse tanque ali que tinha dado a amônia para ver como é que nós estamos, né? Aí só para eu já desencargo de consciência e para você ver que quando a gente tem uma densidade maior a gente vai fazer um pouquinho mais de vezes a análise e mostrar para vocês, né? E também para fazer a alcalinidade e dureza, né? Para ver como o sol interfere na dureza em carbonato, né? Essas análises aqui é importante. Eu sei que muitos produtores acham que sabem das coisas, né? E eu acredito que vocês sabem das coisas, né? Mas só que você tem que entender uma coisa, o que te levou a chegar até onde você está, né? Que fez dar resultado nessa piscicultura, você vai lembrar como eu. O que foi? Foi quando você pegou e dedicou tempo estudando, né? Estudando, fazendo análise. E daí vai passando o tempo, você vai se acomodando, né? Faz parte de todo o processo, a gente se acomoda. E fala assim, não dá problema nenhum, né? Então, por exemplo, aqui, nós tivemos um pouco de pico de amônio com as chuvaradas, né?
Aí beleza, vamos controlando. Aí na última análise fizemos a alcalinidade, né? Aí para verificar, aí você vê a diferença. Mas a gente sabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se foi 9, mas não dá problema não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, vamos ver se deu um pico de amônia. Que quando muda muito a temperatura a gente tem esse problema. Ah, Lucas, mas daí o que eu faço? Né? Não é, a questão é a seguinte. Peguei tudo certo, né? Ixi, agora já foi 4. Esse aqui tá com pressão para segunda-feira. 1, 2, 3, 4. Beleza. Porque às vezes sai amônia, às vezes sai nitrito, né? Vou fazer a alcalinidade rápida, né? Aí já vou fazer a dança da tarafa. Vamos ver como é que tá a alcalinidade. Você fala, ah, Lucas, eu já vi isso. Pois é, né? E você acha que sempre é o mesmo resultado, né? Nunca é o mesmo resultado, né? Principalmente quando muda o clima aí. Aqui tá cada vez pior. Ei, agora fiz caca. Não sei. Não lembrar muitas bem. Aqui tava com 0,25. 0,25. O nitrito tava 1,75. Olha, tá 80 já hoje. 90. Olha, tá. Olha que doido que o sol não faz. 100. 100. 100 hoje. Sem nada. 100. É um pelegão, né? Sem da alcalinidade. Ai, dureza em carbonato. 20, 30. Eita lasca, não dá pra ser feliz não. Isso que eu apliquei 2 sacos de cal semana passada, né? Então tá aí, ó. Essa é a análise. Então deu 30 de dureza em carbonato e deu 100 de alcalinidade, né? Então olha as diferenças. Quanto que deu quando você fez? Foi sexta? Sexta. 40 de dureza e 90 de alcalinidade. Isso que eu falo, é loucura, né? Vai mudando, né? Então, por isso que a diferença entre dureza em carbonato e alcalinidade. Então, já vou poder fazer mais aplicação de cal aí. Não tem jeito. Faz parte do processo, né? Amônia 0,5. O nitrito tá... Passou de 1, né? Tá 1,75 ou 1. Quase. É 1,75. Lucas, qual a diferença entre a dureza total e a dureza em carbonato? Então, falar a verdade, eu não estudei a dureza total. Mas ela já diz tudo, totais, né? Totais de tudo. E daí a dureza em carbonato é o que o peixe, é que a bactéria, é que o ambiente tem disponível de momento. Então, você sabe a história do fósforo? Porque quando a gente criava gado, daí tinha o fósforo. Aí a tortuga tem a taxa de fósforo dela, lembro na época, era 6%. E a outra empresa era 90%. Daí ela começou a bater que 90% era melhor que 6%. Daí a tortuga revidou e falou, não, 6%, mas ela consegue ser absorvida não sei quantos por cento. Então a dureza em carbonato, né, são os carbonatos e os bicarbonatos. Então imagine assim de uma forma grosseira, está disponível no ambiente, ou seja, a tilápia precisar puxar, ela absorve. A bactéria precisar puxar, absorve. E daí, por exemplo, a dureza total, aí são todos os cálcios totais, tudo, mas não quer dizer que está disponível. Existe o mineral. E aí tem que ocorrer uma reação química para ser liberado, né?
aí vai depender qual reação química precisa. Aí, por exemplo, a alcalinidade, a gente sabe que com o uso do calcário eleva-se a alcalinidade, mas não se eleva a dureza em carbonato. Então isso a gente já percebeu ali. Então, vou aplicar mais calcário, o pessoal pede quanto aplicar essas coisas, vai fazendo análise da alcalinidade se quiser, tá? Não vou precisar. Mesmo que dias nublados, você vai perceber que tem diferença, né? Então, sol, essas coisas. E daí a dureza em carbonato eu vou ter que querer aplicar. Só que veja o legal, ó, o nitrito está 1,75, né? Eu vou fazer a aplicação de cal e já vai interferir no nitrito, você vai ver que já vai dar uma baixada, só que vai subir minha dureza. Então, às vezes você vai ter que fazer 2 ou 3 aplicações, né? Por isso que assim, é um saco aqui, eu acho que em toda a propriedade. O ideal não era eu aplicar 2 saquinhos de cal aqui, o ideal é você aplicar um saquinho hoje, um saquinho amanhã, entendeu? Existe um estudo, um cálculo, né, teórico ainda, né? Mas, por exemplo, aqui, pelo que eu estou tratando aqui, eu precisaria pelo menos uma ingestão, né? Uma introdução, não ingestão, uma introdução de pelo menos 7 kg de cal todo santo dia pelo consumo da aração. Entende? A aração está ligada em tudo. Na falta do oxigênio, na decomposição. E daí, para a gente trabalhar com recirculação, a gente já tem que trabalhar isso aí também. Aí a gente está começando agora, né? Introdução em torno de 2%. Na área de circulação, ou seja, vai lá no decantador, a bomba está ligada, né, ela está enchendo os tanques, que ela baixou muito, né? Não choveu como era para chover, daí a gente deixou desligado o trem, né? Para não gastar energia à toa, né? Mas agora, como não choveu, então a gente está ligando a bomba para dando uma renovação ali de 2%, mas não de água crua. É a água que sai dos tanques e volta para cá, né? Porque esse está derramando essa água aqui, porque a gente não pode encher, porque temos que deixar a nossa grama fixar raízes, essa chuvarada deu uma sentada na terra, né? Ajudou bastante já. Talvez agora já podia encher, mas eu não tenho pressa, não tenho necessidade, né? Então deixa dar mais chuvarada para firmar bem, né? O que fazer quando falta luz e não tem gerador? Oxigênio em pó. A pergunta é: como você não tem um gerador? Lucas, não tenho condições financeiras. Tá, e se tu perder todo o peixe, você tem condições financeiras? Você vai acontecer que nem aqui. O que aconteceu aqui? Não, mesma história. Não temos dinheiro para gerador. Não, muito caro. Gerador era gasolina na época, né? Que era pouca produção lá no começo dos primórdios. Não, muito caro. Tá, beleza. O que aconteceu? Perdemos toda a produção e depois compramos um gerador. Prejuízo triplicado, quadriplicado. Sei lá quantos geradores podia ter comprado. Entendeu? Por isso que eu falo. Quando você lida com a emoção, você começa a entender que 90% das nossas decisões ainda está ligado muito à emoção, você começa a parar e analisar. Espera aí, eu não tenho gerador por quê? Se eu tenho dinheiro para pôr a tilápia num tanque, se eu tive dinheiro para construir um tanque, tive dinheiro para pôr um areador no tanque, tenho dinheiro ou crédito, tá? Não precisa nenhum dos dois, para aração. Aí gerador eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais crédito, não tenho mais dinheiro. Mas se eu sei que o oxigênio é primordial da tilápia, como é que eu vou, entende? É muito loucura. É a mesma coisa, eu vou construir um aviário primeiro, vou fazer do meu jeito e depois eu vou atrás da integradora. Ela vai falar assim, não tem como te integrar, porque você não seguiu isso, né? A piscicultura também, tudo bem. Lucas, agora eu concordo, eu também fiz assim. Só que entende? Oxigênio em pó, ele vai te salvar se a tilápia não tiver de bucho cheio. Se tiver bucho cheio, não consegue salvar 100%. Né? Por exemplo, eu aqui tenho um gerador automático, tenho um gerador reserva de trator e ainda tenho oxigênio em pó. Só que eu sei exatamente onde que a minha tilápia vai morrer se caso faltar energia. Vai ser durante o dia, não vai ser à noite. Por quê? Eu trato de manhã, ao amanhecer do dia, mas 7 horas começa o trato. Então eu sei que até 7 da noite é meio complicado. Mas chegou 10 horas da noite e faltar energia, eu com oxigênio em pó consigo salvar essa tilápia. Mas se der um temporal, o tempo ficar pesado, fechado, não sair sol, meio-dia ela morre. Que zero oxigênio, entendeu? E ela sobe e bucho cheio, porque eu tratei às 7. É um dos assim, os horários mais críticos, ela não consegue mais, ela iniciou o sistema digestivo dela, começou a parte, né? Então tem esses detalhes. Mas assim, pelo menos o oxigênio em pó, a gente entende, a gente já passou por esse processo.
Mas às vezes a gente fala que não tem dinheiro, e a gente tem muito dinheiro, ou se não tem dinheiro, você tem muito crédito. Né? Não sei o tamanho da piscicultura, mas às vezes um geradorzinho a gasolina salva. Vou dar um exemplo, um amigo meu, o gerador dele grande não funcionou, ele foi lá e se virou com o gerador a gasolina. Ah, 2, 3, eu não me lembro quantos areador a gente conseguia, né? Mas a sorte dele é que o peixe estava pequeno, juvenilzinho, aí vai embora, se vira, né? Então, entende? Não tem como você escapar sem gerador. Existe uma lista mínima para você seguir, para você produzir tilápia até o final e chegar com segurança mínima. Tá? É o que eu digo. Qual que é a lista? Primeiro, ter água numa seca, que é uma coisa assim, água para manter nível, não precisa você trocar água não, tá? Beleza. Depois, manter oxigênios mínimos para tilápia, é muito fácil falar, eu sei disso, mas você tem que monitorar de uma forma ou do outra. Tanto faz, compra um kit ali tem kit que mede oxigênio, é um saco fazer aquele kit, é 3 reagentes, mas se vira, tem como, né? Não é questão de dinheiro, é questão de vontade. Ou então compra um oxímetro, ou compra uma sonda, tanto faz. Terceiro, ter um gerador, porque você ficar dependendo da distribuidora não dá certo, tá? Ah, mas meu filho, você é responsável, tá? Não adianta. Quem vai ter prejuízo é você. Ah, depois eu entro com uma ação. Beleza, depois de 5 anos você recebe a ação. E o peixe morto, boiando, todo custo com ele. É muito desanimador. Então seria esse checklist mínimo para você ter a piscicultura, para você passar numa seca e para você passar numa chuvarada que falta energia. Entendeu? É o mínimo que você precisa ter. Aí a densidade, essas coisas assim, aí também é o tamanho do teu projeto que você vai fazer. Ah, vou pôr 5 peixes por metro, estou começando. Vou tratar como? Ah, vou tratar uma vez por dia, vou tratar 2 vezes por dia. Tem gente que está tratando peixe às 10 horas da manhã, às 1 da tarde. Isso para mim é indiferente. Entende? A pergunta é qual o resultado está tendo e qual o risco que você está correndo. Entendeu? Até rimou. Qual o resultado que você está tendo e qual o risco que você está correndo. Porque se eu tratar o meu peixe nessa densidade que eu estou aqui, tratar 2 horas da tarde, eu não durmo mais. Porque vai ficar até 2 horas da manhã, um negócio ali patinando e baixo oxigênio e meu Deus do céu. Aí ainda faltar energia, falhar o gerador, queimar o painel, você fica doido. Assim não, pelo menos ó. É os melhores dos melhores? Não é, mas eu sempre trabalho 80-20, então é 80%. Estou conseguindo tratar, beleza. Está crescendo, beleza. A conversão, como é que tá? Está dentro do esperado? Tá, então beleza. Até ali tá ok. Uma coisa que eu já percebi, com esse ano já não está favorável agora, né? Por enquanto, pelo menos. Já vai atrasar 30 dias esse lote do nosso cronograma, no mínimo 30 dias, que a gente não conseguiu tratar. Que a gente tinha que estar tratando no mínimo 450 quilos, e agora estamos em 350 de novo. Porque veio o frio, porque veio aquilo, veio o tempo, e aí o peixe não vinha comer, é aquela loucuragem, né? Ah, era só aqui? Não, conversei com outros produtores, baixou o demônio lá, da pressão atmosférica, mudança de tempo, aquele dia já nem comeu, né? Aí entender, cada dia, aí claro, estou ficando muito paranoico com os números, isso é verdade, né? Não é verdade, você pode estar achando isso, mas daí pelo menos eu já sei, ó, já comecei o lote assim, já sei que vai me atrasar pelo menos 30 dias, aumentou meu custo em 30 dias, 30 noites, então assim, brincando vai dar uns 5 mil reais a mais esse custo. Eu tenho culpa disso ou não? A pergunta que eu faço, tenho culpa? Aí vai assim, por um lado sim, por exemplo, pela densidade muito elevada, então não era um ano para começar com talvez essa densidade, né? Teria que se fazer mais para entrada para o inverno, é uma coisa de controle que eu tenho. O resto, eu tenho culpa do clima, essas coisas? Não, ninguém avisou que ia acontecer isso, tá? Mas então eu assumo a responsabilidade pela densidade, porque às vezes o cara que tiver 4 peixes por metro vai tirar antes. Só que daí beleza, quando chegar aos 30 dias a mais, os 45 dias a mais, depende do que for, aí a gente vai fazer a conta e ver quanto que eu produzi por metro quadrado, quanto que foi meu lucro. Mas assim, a expectativa a gente já sabe que já vai atrasar, porque não está seguindo um cronograma normal de um ano, normal de novembro. Que novembro aqui, meu Deus, a gente tratava que era uma loucura. Mas é só esse tanque? Não, é todos. Os peixes pequenos também não está indo, né? Então, faz parte do processo, né? Indiferente, Lucas, mas tivesse geomembrana, lona, estufa. A estufa ia controlar a temperatura, mas acredito que a pressão atmosférica influencia muito também.
então também o peixe dá aquela baqueada, né? Então tem essas partes para vocês cuidarem. Lucas, comecei a tratar uma vez ao dia. Tilápia passaram a crescer de dia de 3,6 gramas ao dia. Antes só era 1 grama ao dia. Obrigado pela dica. Entendeu? Sim, tira uma foto. Sim, eu tirei. Tá, agora eu vou explicar o que acontece. Por que antes você só dava 1 grama a dia ou 1,5? O que aconteceu? Vou supor aqui. Quando você trata, vou dar um exemplo. Por que eu assim bato, mas eu bato no sentido com carinho, a pessoa que trata 2 horas da tarde, não é que o peixe não vai crescer. Não é isso. A questão é que você entrou numa área de risco muito grande. Porque a gente sabe que se você monitorar o oxigênio com a sonda ou com o oxígeno, você vai ver que acabou o dia e tem dias que o tanque parece que some o oxigênio do tanque. E aí você tratou 2 horas da tarde, o que acontece? Às 8 horas da noite o peixe está todo boquejando ao redor do areador. É o que mais acontecia comigo, entendeu? Calma aí. Adicionou um filtro aqui na live. Filtro de quê? Você tá beiçudo e olhudo. Como é que tu fez isso? Não faço ideia. Tô beiçudo, então tá bom. Pronto, voltou. Acho que apertei esse filtro. Então tá bom. Aí o que acontece? Palhaçada. Aí o que acontece? O que acontece? Tá me chamando de palhaço? Tá me achando de palhaço? Aí o que acontece? A chance do peixe sofrer qualquer estresse e você não ter o controle é muito grande quando se trata 2 horas da tarde. Só isso. Ah, mas se trata às 10, às 2, o peixe cresce mais. Então, concordo com você, não vou duvidar disso, eu sei disso. Mas só que o problema é assim, a chance de você ter mortalidade de uma doença aumenta muito, praticamente dobra, comparado a você tratar de manhã mais cedo. Então, você pode tratar às 7 e às 9, e você vai ter o mesmo resultado praticamente que se tratar às 2. Só que o resultado vai ser mais benéfico no sentido assim, mais segurança na sua produção. Aí, saiu energia às, vamos falar assim, 10 horas da noite, teu vizinho já vai estar desesperado que tratou às 2 horas da tarde, né? Mas você vai olhar assim, ué, o peixe não está nem subindo, estou achando estranho, entendeu? É isso que a gente percebeu a vantagem de tratar mais cedo, porque a gente não pode ficar correndo esse tipo de risco. Vamos dizer, eu não quero correr esse tipo de risco, eu quero ter esse tempo de, nosso tempo de salvamento, nosso tempo de resposta, se o gerador falhar, aumente, e é só desse jeito. Por exemplo, se tratou 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, meu filho, se vira. Você vai ter que deixar o areador ligado. Se vira. E você sabe disso. Senão o peixe boqueja tudo, né? Você tem que mudar a pressão atmosférica. Aí, para que eu vou ficar correndo esse risco? Lembra, tem uma densidade maior. Tem os riscos maiores, né? Mas eu tenho defesas maiores. Então, tudo é planejado para isso, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, agradeço pelo seu compartilhamento. E agradeço por você ter posto em prática, nem que seja 14 dias, 30 dias, né? E eu convido a você que me acompanha nesse vídeo ali também fazer isso. Faz o teste, tem vários tanques, pega um. Eu sempre falo, não fique fechado. Não seja orgulhoso, seja teimoso. Uma coisa que mudou muito a minha vida é quando eu deixei de ser orgulhoso. Ainda continuo sendo teimoso, porque eu tenho que teimar, tá? Se você não teimar, você não vai provar. Por exemplo, assim, você não é orgulhoso, você vai teimar comigo. Lucas, tratar às 10 e às 2 horas da tarde é melhor que tratar às 8 uma vez por dia, certo? Isso é teimosia, concordo. O orgulho não vai deixar você fazer o teste. Aí eu vou bater para você de volta, tudo bem. Me prova que tratar às 10 e às 2 da tarde é melhor que tratar às 8 da manhã. Aí você vai olhar assim, como? Simples, você vai pegar um tanque e vai tratar às 8 da manhã, a mesma quantidade de ração que se fosse tratar às 10 e às 2. E depois você faz a biometria, aí você fala e joga aqui, ó. O meu peixe cresceu tanto a mais, o meu peixe cresceu igual. Ah, mas deu pouca diferença e dá menos trabalho, entendeu? A teimosia é boa, mas o orgulho mata. O orgulho, não, às 10 e às 2 é melhor tratar e pronto, acabou. Eu converso com muitas pessoas, eu vejo pessoas muito orgulhosas, muito fechadas. Ela nem ouve as outras pessoas. E você, quem sai perdendo é você. Porque Deus coloca pessoas na tua vida, às vezes dando umas respostas na sua vida que você pediu a Deus, às vezes meses atrás, semanas,
ou dias, ou horas, depende muito da pessoa que encontrar com você. E às vezes a pessoa tem a resposta que você tanto pediu para Deus, e quando a pessoa fala, você é tão orgulhoso e não ouve. Pelo menos nem põe para pensar. Então sempre ponha para pensar. Tenha essa ciência. Quando uma pessoa vem falar uma coisa para mim, eu já olho, orgulho já, baixa orgulho, baixa orgulho, baixa orgulho. Aí já começa, pode ser? Você fala assim, pode ser? Eu tenho que testar, entendeu? Aí você baixou o teu orgulho. Primeiro você aceita que pode ser, mesmo que doa. Pode ser. Aí depende do argumento, aí eu vou ter que testar, porque a diferença que você falou pra mim é muito. E eu estou tendo prejuízo, vou ter prejuízo, não vale a pena. Então tem que testar, tá? É que nem o uso de calcário. A gente começa a indicar o calcário, porque a gente viu, produtores já faziam isso há muito tempo, só às vezes não conseguiam, não tinha argumento, às vezes não tinha interesse de divulgar, ou nem se tocava, e virou um costume, uma cultura. E isso ajudou muito, né? Então, mas com tecnologia a gente conseguiu. Então a tecnologia sempre ajuda nós, tá? Sempre. Tecnificação e entender. Não tem como você parar de aprender. Não tem como você parar de aprender. Põe isso na tua cabeça. Se você está no ramo da piscicultura, que nem eu aqui, e ama produzir tilápia, não só o dinheiro dela, mas ama, você gosta de vir tratar, você gosta de ver o peixe, você tem orgulho de jogar tarafa, pegar aquele peixe bonito, tem orgulho de quando vem alguém, olha só que bonito, tem orgulho ali de fazer um peixe para alguém, você vai todo ano aprender alguma coisa. Aceite isso. Tem que evoluir. A evolução, né? Tudo muda. O WhatsApp se atualiza a cada pouco, Instagram, Facebook, celular, natureza se atualiza, gente, né? E você não quer, né? Então tá bom. Tem mais pergunta? Então agradeço você. Então é o que a gente já viu aqui. Esse resultado que você teve, nós viemos aqui. E aí a única coisa que eu sugiro para você, tenta guardar as informações do trato diário, né? Fica mais fácil aqui. Deixa eu ver se a gente vai conseguir mostrar na câmera. Uma coisa que ajuda nós muito aqui. Agora entupiu a minha cuia. Tem que pegar esse tanque 3 aqui. Nós vamos jogar no tanque. Tanque 3, vamos jogar só para ver o tamanho dele. Nós não vamos fazer biometria, mas só para ter uma noção. Cadê o tanque 3? Aqui. Ó, os dados aqui, ó. Dia 31/10 estava com 51 gramas. Então, teoricamente, pelo que foi tratado, hoje tinha que estar com 78, né? Então, só para vocês entenderem. Mas então, toda vez que a gente trata a ração, né, a gente consegue ver aqui, vou dar um exemplo. Ontem foi tratado 95 quilos, né? Dividido pela quantidade de peixe que tem e pela conversão da osmiometria, ele teria que crescer de ontem para hoje 2,76 gramas. Tudo é teoria, tá? E hoje já foi tratado um pouquinho a mais, já passou de 100 quilos, foi um pouquinho mais aqui, até forcei um pouquinho mais o trato, foi para 115. Passou meus 10% longe, né? Mas é que o meu tratador lá deu problema lá nas alavanquinhas, daí já foi um pouquinho mais. Aí foi para 3,3 gramas dia, né? Então daí se todo dia você conseguir calcular e ver esse número, você começa a entender e começa a entender se tu jogar a biometria, a tarafa, você fala assim, tá dentro, pelo que eu tratei. E se você tratar pouco, fala assim, não cresceu. Mas por que não cresceu? Você não tratou a ração. Mas entende, é visual. Eu também tive esse mesmo problema que você, eu tenho o mesmo problema que você. Aí a gente às vezes vem a emoção, pô, meu Deus, aí vai, sabe que cresce. Eu vejo produtor, se eu peço para um produtor, não digo todos, na hora de fazer a biometria, quantos gramas ele tem que estar? Ele chuta. Nessa época agora tem que dar 4 gramas a dia, então vamos supor 60 gramas, né, em 14 dias. Então tá, mas entende? Você tem tudo na mão. Se você sabe quantos quilos de ração você jogou, você vai lá, faz a somatória, tratei 4.000 quilos pela conversão, tá? E pronto. Daí você já sabe. Não tem como errar, né? É o que a gente mostrou ali para você na semana passada. Fizemos a biometria, errou um pouquinho para mais, né? Isso é bom, né? O peixe cresceu um pouquinho mais do que o esperado, né? Isso tá bom, né? Pelo que foi tratado.
E a projeção era para estar com 260, mas nós não tratamos para ele chegar a 260. O clima não ajudou, o peixe não comeu. Então ele não é que nem sangue quente ali que tá certinho. Ele é sangue frio, então tem umas oscilações que a gente não sabe por que ainda. E às vezes tem dias que come mais, tem dias que come menos, né? E mudanças de clima, menos. Então vou jogar a tarafa ali para ver. É pra eles caírem lá perto? Acho que não. Né? Daí só vamos abrir eles hoje e a biometria vai ficar para semana que vem. Só para ver se essa mudança de temperatura pode iniciar uma francisela, né? Porque deu um estresse, né? Ah, pode vir. Aí já mostra a coloração da água. A água dos sonhos. Eu esqueci de pôr o relógio hoje. Que hora que é? Acho que já é 1 hora, gente. Eu falo demais. Parece político já. Se você tiver uma pergunta, fica à vontade. Aí mostra a coloração da água, olha que coisa linda, né? Dá pra ver as pedras. Vê se consegue filmar as pedras enquanto eu jogo a tarafa. Ixi, pegamos demais já. Sem problema. Ah não, vamos soltar, né? Ou vamos fazer a biometria? Não vamos aguentar a tentação ainda. Depende de quanto que pegou. Não, não pegou nada. Ei, vamos fazer a biometria. Só ali os peixes pra abrir, ó. Que fácil. Deus, Olívio. É que eu sabia, gente. Eu não queria deixar vocês na curiosidade, que nem eu. Que tarafiada, né, Zeus? Que tarafiada é essa, né? Né, campeão? Tá doido? Zeus. É, já vai aprender logo cedo. Não, vai se engasgar nas pinhas. Né? Ah, isso aqui não. O quê? Você já quer brincar? Morder. Ih, peguei Smiler e Fugo mesmo. Ah, peguei 3. Tem que jogar fora as análises. Ó, bichão. Comendo não, né? Tem que ver se vão converter, se vão crescer. Quantas gramas era pra dar? Mas não vai dar não. Não vai dar não, hein? Ih, tô ficando preocupado, né? Tá tudo certinho, vermelhinho, bonitinho. Aí a gente sabe que comeu, então apetite tem. Aí, infelizmente, temos que abrir para saber como é que você pode ter dado a francisela, né? Aí a gente vai mudar o vídeo para só Do pano. estamos sempre para a esquerda. Pelo menos ração é para ter, né? Tá, ganhou bem apetite. O fígado tá bem vermelho. Pode mostrar. Ó. O fígado vai perdendo rapidamente a cor. Ó, sumiu já o sangue dele, coitado. Aqui tava vermelhão, aqui sumiu, né? Então o fígado. Peraí. Ó, o fígado tem que ser rápido, né? Porque a gente corta ali a nuca e
rapidamente imobiliza ele para não sentir dor. Daí o fígado está bem vermelho, não vai perceber por causa, tá bem tranquilo. O bucho dele, então ó, comeu bastante ração, estou tratando ele. E o baço aparentemente normal, então não está pitucado, não está nada, né? Então, e as tripas também, você vai olhar as tripas dele, então pode ver que ele ficou um tempinho sem comer, não está bem 100% cheio. Então ele sofreu o estresse da temperatura, você vai perceber isso aqui. E se fosse num verãozão sem essas quedas de temperatura, ia estar cheio, bem preenchido. Mas aí começa a dar essas falhas aí entre meio, né? O abílio nem dá pra ver, sumiu. Então a gente fica tranquilo, pelo menos essa amostragem aqui foi boa. Aí você pega 2 lâminas, só tem que cuidar a parte de gordura para não pegar. Não vai aparecer francisella, né? Se tinha alguma coisa, tá curado os pontinhos aqui. Então tá tranquilo. Não tem nenhuma inflamação visível aqui. Se tivesse a inflamação, ele está bem amarelado, dá uns traços amarelados, né? Então tá tranquilo. Caliente. Então seria isso na parte, graças a Deus está bem, né? Daí a gente vai fazer biometria semana que vem, né? A gente se preocupa, né? Ah, Lucas, vou ficar abrindo peixe. Cara, infelizmente pra gente ver tem que abrir, né? Que se eu não abrir eu não vou saber, principalmente francisella, né? Principalmente porque houve quedas de temperatura, né? Se tivesse tudo bem, normal, beleza, mas vamos... Entende? A gente não pode ficar correndo risco, deixar meu técnico mais tranquilo, né? E se der um problema, já mandar foto, né? Então, mas assim, graças a Deus, tá tudo bem. Aí, ó, mostra lá o tanque 4, né? Não sei se vocês vão lembrar, na última live estava um baro, né? E já está pegando a cor novamente. Então o clima ajudou, tudo ajuda, né? Aplicado o calcário, diminuiu-se a agitação, né? O mínimo possível, né? Então por isso que a gente trabalha com a sonda, então ela vai fazer o modo agitação cada 2 horas, então por isso que aquele aerador está ligado, né? Só para fazer o modo agitação. Daí a gente está preenchendo o nível dele, né? Com a água do decantador também, né? Tivemos que fazer isso porque baixou muito o nível da água dele, né? Porque a chuvarada não deu a chuvarada que a gente esperava que ia dar, né? Então daí a gente liga a bomba, né? Senão a gente não liga a bomba, né? E daí que nem, por exemplo, nesse tanque tem que fazer a recorreção, né? Daí depois a gente aproveita e faz análise ali também. Se a dureza deu 30, eu vou fazer uma recorreção, né? Porque a gente sabe que quanto mais ração você tratar, vai precisar mais cal, né? Então existe uma tendência, né? Quanto mais ração você aplicar, mais vai precisar que as bactérias façam a decomposição, né? Mais cálcio vai precisar para ocorrer toda a metamorfose, né? Então daí só dá para mostrar ali antes de encerrar. Então a água que vem do decantador está meio suja. Para nós não deixar o nível ficar baixando demais, né? Dá para ver que a ração já bate e já começa a ficar. Daí a gente já vai recalcando a água, né? Lá do decantador, né? Então não tem amônia, não tem nitrito, dureza estava 30 também, né? Não, você fez do decantador? Ah, não. Era 30. E a quantidade de 70, se não me engano.
Enfim, fizemos a análise na sexta-feira, né? Então, aí se falhasse a chuva, a gente já tem que recalcar. Mas entende, a água, a dureza está em 30, a qualidade está em 70, então não vai baixar a questão da dureza da água, né? Diferente se eu pegasse uma água crua de um rio lá, né, que está dando 10. Aí se eu pego o recalco para cá 10, de 30, vamos falar assim, faz a média, vai dar 15, né? Se eu ficar recalcando, né? E vai faltar os outros minerais, vai faltar todas as outras coisas, né? A transparência da água já não é a mesma comparada lá, mas é porque já está se tratando mais ração, então vai se perdendo transparência, né? Essa é a questão que a gente gostaria muito de descobrir, como manter aquela água igual, né? Mas lá a gente trata 100 kg, né? Aqui 350. E lá o peixe está pequeno, você viu. Aqui o peixe já está um pouquinho maior, com 260 gramas talvez, né? Então aí que tá. E nessa fase em diante, como é que deixar uma água transparente? Ah, Lucas, é só renovar um monte de água? Não é, essa é a questão, né? Quanto mais água renovada, depende de como se estraga a água. Aí o peixe para de comer, estoura amônio, estoura nitrito, né? Então essa água recalcada ali é a água que saiu de todos os tanques e estamos recalcando aqui para manter nível, vai derramar um pouco, né? Mas está dando umas... hoje passou que eu liguei a bomba, mas vai dar umas 4, 6 horas de bomba ligada por dia. Então a gente liga lá para umas 8h30, 9 horas da manhã, então lá pelas 3 horas da tarde está desligando. Claro, tem dias que acaba esquecendo, fica até mais tarde, sair, esqueci de desligar. Sim, acontece esse processo, né? Ou esqueci de ligar, aí um dia não liga, aí outro liga. Normal, né? No cotidiano da nossa vida ali, né? O variador está desligado por causa da live, né? Mas senão a gente liga, o variador de pá fica batendo, né? E o que mais? Dá para falar. Lembrando, né? A direção dos variadores, por exemplo, que nem lá, nós vamos pegar mais variador chafariz e continuar lá. Vai ficar até lá atrás, não sei se pega aquela fileira do monge ali. Tá? Então, para você entender essa fileira do monge, vai ser posto mais areador, vai precisar mais areador. Lucas, por que você colocou ali? Porque daí ali é o lugar mais fundo, tá? Então vai ser feita essa fileira, né? Aqui também, né? Aí dá para introduzir no meio. Aqui não, mas lá para lá vai ter que ser introduzido no meio. Provavelmente, talvez eu puxar essa fileira um pouquinho mais para cá e essa puxar mais para cá e ficar assim. Então vai ficar duas fileiras mais ou menos retas. Lucas, por que você faz isso? Porque é a parte mais funda, tá? Lembra? Apesar da água estar meio turva, mas ainda tem bastante transparência, está conseguindo produzir oxigênio, né? Se eu misturar esses areador aqui, colocar para lá, né, que é raso, daí de vez que eu vou perder a água. Perder a água no sentido assim, vou perder a eficiência durante o dia do fitoplâncton. Eu já passei por isso, eu sei como é que funciona o trem. Então o que a gente faz? Põe os areadores chafariz para cá. Eles vão criar solo de suspensão para cá, mas vai ser menos porque vai dar em torno de 3,5 metros de profundidade a 4 ali onde é que eles estão. Então é fundo, então é mais difícil conseguir puxar o solo de suspensão. E o areador de pá vai batendo, né, e entrando em circulação. Daí com isso a gente já percebeu que começa a produzir bastante oxigênio. Porque daí você separou, decantação lá, mais raso, toda a merda vai ficar mais para cá, tá? Vai se separando a merda da tilápia, né? Ela vai mais, né, mais raso e ali você acaba economizando muita energia, tá? A gente aprendeu isso na pior forma possível, foi gastando muito de energia. A gente tinha esse problema de chegar, às vezes que nem esse tempo ali, mudava o tempo, 2, 3 dias, ficava nublado, tempo ruim, ligava os areadores chafariz e daí a água ficava turva, que nem, talvez você não eram novas pessoas, mas lá atrás, que nem o tanque 4, ficava aquele bar e nós não conseguia salvar ele mais, não tinha mais jeito, não tinha mais, perdão da palavra, né? A gente fala assim, não tinha mais Cristo, né? Não tinha mais como, da forma que a gente fazia. Então eu tive que me atualizar. Por quê? Aí a gente acabou entendendo, peraí, o que aconteceu para a água virar? Eu sempre falo, a água virou, né? Aconteceu que tive que ligar o chafariz durante o dia, ligou mais sólido em suspensão, você não tinha transparência de água, não conseguia ver nada a 10 centímetros, né? A água ficava um baro, você desligava, faltava oxigênio, aí virava aquela oscilação entre a vida e a morte, então ficava ligado. Até um dia eu puxar os areador
e falar assim, peraí, o que acontece se eu ponhar eles no lugar mais fundo e deixar o areador de pá fazendo a homogeneização? Aí 2 dias depois, 3 dias depois, começou a se desligar os areadores e claro, saiu o sol, né? E ajudou. Então a gente conseguiu economizar muita energia até o final do lote. É que nem aqui. Tempo bom, meu filho, tanto faz, se tiver 20, 30 peixes por metro, tem que ter oxigênio produzido naturalmente, porque a fitoplanta consegue produzir. Só que a gente não consegue armazenar o oxigênio na água, pela quantidade que precisaria pela noite. Tipo, não tem uma bateria para nós armazenar, entendeu? Não é que nem placa solar, né, fazendo banco de bateria para você armazenar. Aqui nós não conseguimos armazenar esse oxigênio que está sobrando aqui pela produção do fitoplâncton. Está sobrando muito oxigênio, muito oxigênio. Só que daí acontece de volatilização, esse é o problema, né? A gente não consegue armazenar, não tem uma bateria de oxigênio, né? Só para vocês entenderem o processo. Então a gente tem que entender e se virar como é que a gente tem. Então às vezes se você tem problema de água barrenta, você tem que verificar como é que está teu areador, tá? Não tem como se escapar disso. Por isso que você vai ver nos tanques ali, você vê que... Pode mirar lá no 3. Você vê que os chafariz ali já estão posicionados também no mais fundo. O areador de pá lá, claro, é um tanque menor, né? Mais fácil. Pode ir pra lá. Aí você vai ver que aquele areador de pá lá, ele faz toda... Ele movimenta os sólidos para cair aqui e ficar no lugar mais fundo, ficar a merda. Então é uma forma de a gente conseguir separar a merda do peixe. Então a merda vai ficar para cá e lá vai ficar sempre limpo. Aqui é a mesma tendência. Como o areador de pá está aqui, ele vai empurrar para lá e vai ficar no lugar mais fundo. É uma tendência e vamos ver se dá certo, né? Se não der certo, aí vocês sabem, depois a gente faz vídeo, né? Mas é importante entender. À noite a gente não tem como escapar do custo noturno, né? E não tem como escapar. Que nem eu falei, o fitoplâncton produz muito oxigênio, se a gente pudesse armazenar, estocar esse oxigênio, né? Mas a gente não consegue, né? Aí, pelo menos durante o dia, a gente conseguir, de uma forma, aproveitar ele da melhor forma possível, tá? Então, se tiver pergunta, fica à vontade de fazer ali, pra gente encerrar. Não quero fazer a live muito comprida, não, né? A mulher reclama a mim, faz as lives mais curtas, para de falar tanto. Né? Aí não adianta ficar falando muito, né? O importante é dar um incentivo para vocês, falar, né? Entender. E que nem eu postei, né? Crise. O que é crise, né? Até fomos ontem no lago, em Toledo, e me assustou, né? Fazia tempo que a gente não sentava no lago. Tinha 7 prédios construídos, né? Então, tirei a foto assim e falei, porque daqui a, sei lá, 5 anos nem reconhece mais a parte de trás do lago, né? Nessa posição ali. Você fala, que loucura, né? Mas é para estar em crise, né? E daí me reflito para mim na piscicultura, né? Ah, está em crise, mas o que está em crise, né? Ah, está em crise porque veio tilápia do Vietnã, está em crise porque os Estados Unidos tinha barado tilápia, mas o negócio começou a andar quando taxou. Então a gente ele trabalha muito com o emocional e acaba tomando decisões equivocadas às vezes, e você às vezes está na vida ali de uma forma que desanima a produzir tilápia, né? Então, sempre tem uma coisa, mas indiferente o que você escolher, vai ter sempre desafios, né? E às vezes são provações de Deus que está na sua vida. Às vezes você pediu, por exemplo, eu garanto para você, se eu pedir para Deus, não quero mais produzir tilápia, não está lá, para lá, quero fazer uma outra coisa, pode ter certeza, vai acontecer muita coisa na minha vida para fazer isso. Aí depois tem que aguentar o rojão, né? Você pediu, Deus te atende, né? Está na Bíblia, o que te pedir de coração tu terás, né? E isso tem que tomar cuidado. Às vezes você está reclamando demais e pedindo outra coisa e vai ser ouvido as suas preces, né? Porque vem do teu coração. Esse é o problema. Tenha cuidado que você pede no momento, que vem do coração. Uma coisa da cabeça, né? Você fala besteira, mas às vezes vem do coração, lá do fundo do coração, e é esse que Deus vai te ouvir, lá do fundo do coração, né? E às vezes vai te levar a uma turbulências muito grandes na sua vida, e daí depois quando você está nas turbulências, fala, meu Deus do céu, né? Pois é, aí se você lembrar, você pediu isso para Deus, porque
Se eu falar para Deus que eu não quero mais produzir tilápia, Ele vai fazer eu não produzir mais tilápia e vai mandar eu para outro lugar. E o que isso vai me custar? Quais são os desafios? O que eu vou ter que aprender? Você entende? O que vai mudar na minha vida? Muita coisa. Então, cuidado que você pede que tu terás, né? Então, sempre estar ali. E sempre acreditar em Deus. Ontem a gente foi no culto e é interessante, né? Uma história que eu vou te contar, que aconteceu comigo então ontem. Às vezes você não acredita em Deus, né? Ou acredita ou acha que acredita, né? Mas não usufrui da tua capacidade de conversar com Deus, talvez é isso, né? Às vezes talvez você é que nem eu, tinha muito medo de conversar com Deus, né? Conversar com o nosso Pai, nosso Criador. E o nosso Criador conhece muito bem nós, isso cada vez mais, né? E ontem, no momento lá do culto, pedi autorização a Deus, pedi a bênção sobre a nossa família, né? E olha os sócios lá, na cara dura. Complicado esses sócios aí, né? Aí eu pedi para ele, né? Se fosse da vontade dele mesmo, para eu ter certeza. Como eu não gosto de errar, eu tenho medo de errar, como eu já falo para você, eu tenho medo de errar em certas coisas com Deus, eu tenho muito medo de errar. Outras coisas que eu invento, engenhoco aí, que dá errado, para mim estou nem aí, né? O orador do futuro, se der errado, estou nem aí, estou nem preocupado com isso. Tirei da minha cabeça e resolvi esse problema aí. Daí durmo tranquilo, não deu certo, né? Pronto. Mas com Deus não quero me afastar de Deus. E eu fui muito específico com ele. Ele já me conhece, ele sabe que não adianta vir qualquer pessoa e falar coisas, né? Às vezes acontece isso. E eu pedi para aquela pessoa vir e ela tinha que vir e encostar com as duas mãos atrás do meu ombro, né? Pensa só o que eu pedi para Deus no momento do culto, para Ele confirmar o que eu tinha pedido, a bênção sobre a minha família, né? Se Ele estava abençoando a nossa família e se eu estava no caminho certo que Ele queria, né? Que era meus propósitos. Então não pedi nada para Ele, né? Só pedi a pessoa A e ela tinha que encostar com as duas mãos no meu ombro por trás. Qual que é a chance disso acontecer? Geralmente a pessoa toca em você, eu pelo menos se eu vou chamar a atenção de você, eu vou com uma mão no teu ombro, eu não vou com as duas mãos nos teus ombros. Não, ainda por trás, né? Você chega e bate aqui na pessoa, né? Chamar a atenção, alguma coisa, no momento do culto ainda por cima, né? Então a gente não pede nada para Deus, tá? Fica tranquilo. A gente não teima, não, capaz, né? Deus conhece. E foi uma emoção muito grande. Porque a pessoa que eu pedi, eu não conheço, tá? Eu não conhecia a pessoa. Eu não tenho um contato íntimo com a pessoa. Conheço assim, modo de falar, conhecer vista, né? Eu sei ele lá, B, C, D, né? Você acaba conhecendo de vista, mas não um contato de conversar com a pessoa, né? E foi uma bênção muito grande mesmo, né? Foi a pessoa que eu pedi, a pessoa fez exatamente o que eu pedi. E como é que você não vai acreditar em Deus? Lucas, por que você está falando isso? Isso é evangelizar. Tem muitas pessoas que passam por isso todo dia, passaram, e elas acabam tendo medo de compartilhar uma coisa assim tão simples. Pode te chamar de louco, não sei, fique à vontade, mas eu quero que você pegue e pense comigo. Qual é a chance, no meu caso, aquela pessoa, e depois fazer exatamente como eu pedi? Porque assim, uma pessoa vir cutucar você num ombro é fácil, isso acontece volta e meia, principalmente para mim, normal, para você talvez também é normal. Mas as duas mãos, não. Duas mãos certo, não é normal, não é algo tipo assim fácil de acontecer, né? Não no momento do culto também, né? Então só para mostrar para você, tenha mais fé em Deus. Então às vezes se tu é teimoso, por isso que eu falo, você pode ser teimoso, você não pode ser orgulhoso. A Bíblia diz, o orgulho é uma coisa ruim. Você pode ser teimoso que nem eu, ser mais assertivo, falar assim, Deus, se você mesmo existe, tal pessoa teria que falar comigo, ou tal pessoa fazer isso. Fiquem à vontade em fazer isso, mas não tenha medo de fazer isso. Só que eu falo para vocês, peço o seguinte, no dia que acontecer o que você pediu, lembre-se, e se entregue a Deus. Tá? Eu não fiz isso para me entregar a Deus, já entreguei a minha alma a Deus, né? E sempre peço muita sabedoria a Ele, né?
Mas é só para contar essa história para você no sentido seguinte: às vezes a gente vai perdendo a fé de estar no caminho certo. E eu não sei quando eu estou no caminho certo, porque às vezes tu fala que sim, está no caminho certo, mas está no caminho errado. Por isso que eu falo, tem muito temor a Deus. Então eu sempre peço para Ele, daí Deus já me conhece já, né, desde que eu nasci, e daí Ele já sabe, esse meu filho, ele fala assim, deve balançar a cabeça, esse meu filho, meu Deus do céu, né, dá trabalho, né? Mas todos nós somos filhos de Deus, né? Então faça esse teste. Eu desafio a você. Lucas, não funcionou. Mas não peça coisas da cabeça, peça do coração. Seja sincero com o nosso Deus. É isso que eu falo, seja sincero com Ele. Eu não vou pedir, por exemplo, assim, não que eu não posso pedir, você pode pedir, eu quero uma Dodge Ram ano 2020, assim, assim, assado. Né? Você pode até pedir, se isso é do teu coração, né? Mas eu peço outras coisas, né? Sabedoria e discernimentos, porque com ela eu consigo a Dodge Ram e até muito mais. Você entende? Essa é a lógica. Deus te caminhar pelos caminhos certos e abençoar a sua família. Então você está protegido por Deus, a tua propriedade acaba sendo protegida por Deus se tu tem a fé. Você acaba abençoando outras pessoas com a tua fé e protegendo outras pessoas com a tua fé, né? Então fica esse aí, uma dica para você que acredita em Deus como eu. Às vezes a sua fé é um pouco abalada, como eu, às vezes acaba abalando, ou tem um pouco de medo. E se você quer realmente saber se tu está no caminho certo, pede para Deus, né? Pede algo assim, que nem eu pedi aquela pessoa, toque de uma forma, entende? Às vezes ele vai te ouvir, não sei também. Às vezes ele vai mandar uma outra pessoa, algo muito maior, que já aconteceu comigo. Uma pessoa falar coisas que só eu e Deus sabia praticamente, né? E a pessoa começa a falar. Então depende do encontro, né? Às vezes tu pede, por exemplo, a pessoa às vezes podia não ter me tocado com as duas mãos, mas falar alguma palavra que não precisa tocar com as duas mãos em você. Exemplo, entende? Vai ter esse tipo de... Depende muito da conexão que a pessoa vai ter, que vai te responder, né? Às vezes ela tem medo, às vezes não, né? Às vezes é loucura, tá? Tenha sempre o coração aberto, continue sendo teimoso, tá? É muito bom, mas nunca orgulhoso, tá? Então, encerrando a live, se tiver mais a pergunta, fica à vontade em fazer. Que daí a gente vai partir para almoço, vai para a nossa ceia do almoço hoje, né? Calma, amanhã já quer encerrar a live, não deu nem 2 horas de live. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha, né? Se tiver algum momento aí que eu possa te ajudar, fique à vontade, manda mensagem no direct. Se tu quiser, às vezes, se desabafar a questão da tua vida, a questão da ligação com Deus, e quiser mandar mensagem, fique à vontade, né? Mas não tenha, assim, uma dica que eu falo para vocês que me acompanham, que estão assistindo esse vídeo, não tenha medo de evangelizar. Deus quer que você evangelize, mas é um tigrão, né? Tem que lembrar o que é evangelizar. Evangelizar é contar a tua história com Deus, que você viveu. Ontem vivi uma história, estou te contando, isso é evangelizar. Muitas pessoas vão acreditar, muitas pessoas vão falar, sei lá, tá louco? Sei lá, qualquer coisa, mas não estou preocupado com isso, entende? Mas eu garanto que vai ter uma pessoa que vai assistir esse vídeo e ela vai fazer esse teste. E isso já vai aproximar ela com Deus novamente. Que todos nós tivemos contato com Deus. De uma forma ou outra a gente teve. Só às vezes acontece, a gente se afasta, os momentos acabam afastando a gente de Deus. E às vezes o momento de querer se aproximar com Deus é pedindo. Simples, não tenha orgulho de pedir. Por isso que eu falo, orgulho é um problema sério. Se você for muito orgulhoso, você não consegue nem pedir para Deus. Você acredita que não é possível, teu orgulho não deixa, na força do seu braço, vamos falar assim, né? Então uma forma é pedir. Então como é que você controla o teu orgulho? Pedindo. Então uma forma mais simples é você pedir a Deus ajuda se você precisar, tá? E outra forma de... Vamos falar assim, já que ele te ouviu, o que custa você compartilhar as preces que você pediu e foram ouvidas? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, por ele nesse momento, né? Porque você falar assim, eu dou a vida no lugar de Jesus, Jesus não quer isso, Jesus deu a vida para isso.
justamente para nós ter essa chance com Deus, para nós conversar com o nosso Pai via Ele, para ter esse acesso lindo, maravilhoso. E cada um tem suas experiências e você tem que lembrar que não existe certo e errado, apenas existe. Lembre, as coisas só existem. Então, se elas existem, é preciso viver da forma que existe, né? Então, cada vez mais a gente conecta com Deus, com Jesus, e a gente fica cada vez mais maravilhado. E a gente gosta de compartilhar. Você já me acompanha há um bom tempo, você sabe que a gente gosta de compartilhar essas coisas. Mesmo que é um assunto um pouco fora da tilápia, talvez você pense, mas se tu pedir a Deus ajuda na sua produção, pedir a bênção na sua produção, eu te garanto que Deus vai abençoar. Mas Ele não faz nada sozinho. Ele pode mandar alguém lá, um vendedor de gerador para você. Ele pode mandar alguém lá vendendo um produto para você. Ele pode lá mandar alguém. E às vezes você acha que é só um vendedor. Mas você pediu, Deus me ajude para dar tudo certo nesse lote e tal, assim, assado, né? Aí vem lá um vendedor de gerador parcelado em 12 vezes para você, e você fala, não, né? Aí depois sai a energia, e daí fala, meu Deus, por que eu não comprei aquele gerador, né? Então lembre, suas pressas são ouvidas. Deus sempre manda, tá? As pessoas certas, se você pedir na oração, tá bom? Então vamos encerrar aqui por hoje. Muito obrigado, desculpa pelo nosso culto final aqui, né? Mas o objetivo sempre é evangelizar, tá? Se a gente não compartilhar, se a gente não começar a falar, as pessoas estão tão desanimadas hoje, eu falo assim para você, porque elas só ouvem notícias ruins, né? É muito mais fácil você ouvir uma catástrofe lá do Rio Bonito de Iguaçu do que uma cura pela fé. É normal isso, mas isso acontece por quê? Né? Porque a gente não está evangelizando, porque a gente acha que evangelizar é só ir na igreja ou, né, num culto. Mas no dia a dia, às vezes você foi tão abençoado por Deus e você vai lá e compartilha, mas incentive os outros a compartilhar também. Porque Deus não é só meu, não. Ele vai abençoar a sua família. Só ter fé e pedir a Ele. Simples assim, entende? Tá bom, gente? Um grande abraço. Um grande abraço. Olha o baço ali, o meu baço aí. Um grande abraço a você. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, qualquer coisa que você precisar, pede a Deus.